Galera, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o agente da passiva, já que nós já vimos vozes verbais e já sabemos quando o verbo está na voz ativa e na voz passiva, certo? Bom, o que é o agente da passiva? É aquele termo que pratica a ação do verbo quando este está na voz passiva, quando este indica que o sujeito sofre a ação do verbo e não pratica. Ora, se o sujeito está sofrendo a ação do verbo, alguém tem que praticar, né, além dele, já que ele só está lá paradão, esperando acontecer a coisa, precisa alguém agir, certo? Esse termo é chamado de agente da passiva. Olha o exemplo da frase. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Prestem bem atenção. Eu tenho aqui o verbo ser, mais um verbo, né, como um verbo auxiliar, mais um verbo principal no particípio. Certo? Bom, verbo ser mais particípio. Qual é o sujeito? É a vencedora. Nós vimos que esse sujeito aqui, ele está sofrendo a ação, né? Sofrendo a ação de ser escolhida. É a vencedora que está sendo escolhida. Então ele é um sujeito que ele é paciente, já que meu verbo está na voz passiva. Percebam, o sujeito a vencedora, ele sofre a ação de ser escolhido, ok? Alguém precisa agir. Qual é o termo da oração que está praticando a ação de escolher? Pelos jurados. Pelos jurados, portanto, é aquele que age na voz passiva. Ele é o agente da voz passiva, mais conhecido como agente da passiva. Ok? Outro exemplo. Essa situação já era conhecida de todos. Percebam uma singularidade aqui, pessoal. Eu tenho essa situação como sujeito agente, certo? Aqui nós temos o sujeito paciente, desculpa, ele sofre a ação do verbo. Esse sujeito paciente está lá só recebendo a ação de ser conhecido, não é isso? Alguém precisa agir. Qual o termo da oração que está agindo, já que o sujeito é passivo, paciente? É de todos. Geralmente, galerinha, o agente da passiva, ele vai ser introduzido pela preposição por. Aqui, ó, por. Ok? No entanto, às vezes, a preposição de pode aparecer como introdutória, como introduzindo aí o agente da passiva. Essa situação já era conhecida de todos, poderia ser por todos. Percebam que a preposição de tem o mesmo valor de por, ok? Então, em algumas situações, o agente da passiva vai ser introduzido pela preposição de. Então, de todos é o agente da voz passiva, ok? Bom, e como que a gente faz para transpor da voz passiva para a voz ativa? Eu pego o meu agente da passiva e transformo ele em sujeito agente. Como vai ficar? Sujeito não pode começar com preposição, tá? A preposição é eliminada. Então, a frase ficaria assim. Todos conheciam. A locução verbal, né, verbo ser mais o particípio, ela se transforma num verbo só. Todos conheciam. E aí o sujeito paciente vira o objeto do verbo conhecer. Todos conheciam essa situação. Tá vendo? Ó? O agente da passiva se transformou em sujeito agente. E o sujeito paciente da voz passiva se transformou em objeto direto do verbo. Certo, pessoal? Esse é o agente da passiva, termo que
pratica a ação expressa pelo verbo quando ele está na voz passiva, ok? Não confunda com o sujeito, certo? Vamos lá fazer exercícios? Até o próximo vídeo.